Olá pessoal! Aqui nós vamos continuar a sequência de estudos do livro Kryptonita do John Bevere, baseado no estudo de célula do Revolution. E para começar eu tenho que te falar, não evite essa pergunta. Vamos lá? Olá pessoal! No episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Kryptonita. Vamos começar a dissecar esse assunto. Vem comigo! Kryptonita? Bom, a gente vai estudar um livro sobre o Superman? Nada disso. Mas a gente vai falar sobre o conceito da Kryptonita. Vamos considerar essas similaridades. O Superman não é deste mundo e nós, cristãos, também não somos. Ele tem poderes sobrenaturais que os humanos não têm. Nós temos poderes sobrenaturais que vêm de Deus, que os normais, ou aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador, também não possuem. Ele luta contra o mal. A gente também luta contra as forças malignas. Ele protege, ele liberta dos vilões as pessoas que vivem em dificuldade. Nós, cristãos, por outro lado, deveríamos, pelo menos em nossa essência, libertar as pessoas, libertar os cativos, contando e falando, trazendo a boa nova do Evangelho. A força do Superman vem da luz do sol amarelo. A nossa luz vem da estrela da manhã, que é Jesus. E só há uma coisa que pode parar o Superman, a Kryptonita, que é um composto da sua terra natal, onde ele fica muito exposto e aquilo vai enfraquecendo ele. Aquilo não só neutraliza os poderes sobrenaturais, mas também o enfraquece cada vez mais, o distanciando daquilo que ele realmente é e distanciando ele dos poderes que ele realmente tem. Vê se isso também não é uma grande semelhança. Nós somos expostos a essas condições humanas, pessoas, situações, coisas que se tornam as nossas kryptonitas, e cada vez mais com que nós somos expostos a ela, a gente vai se enfraquecendo cada vez mais e tendo menos poder sobre o humano. Para finalizar essas similaridades, eu vou te falar que a kryptonita ela não é facilmente reconhecida. O Superman tem essa dificuldade, e a gente vê no decorrer da história que ele realmente não reconhecia a kryptonita como uma real ameaça. Eu me lembro na história de Smallville, né, na série, que o Superman, toda vez que ele chegava perto da Lana, ela usava um pedacinho de kryptonita no cordão, e ele sempre se sentia mal, assim, perto dela, ele gostava muito dela, queria ficar perto dela, tentava ficar perto dela, mas aquilo fazia mal a ele realmente se enfraquecia. Tem uma cena que ele deixa até cair os livros da mão que ele estava carregando quando ela chega perto, porque ela tá carregando aquela kryptonita. E ele não consegue identificar aquilo como sendo algo ruim, que vai consumir a força dele e que vai fazê-lo ficar mais fraco. E isso também acontece nos dias de hoje. A gente não consegue identificar exatamente qual é essa kryptonita, a gente fica cada vez mais exposto a ela, a gente insiste no que não deveria, está nos fazendo mal e a gente continua ali. Mano, é muita semelhança. Consegue perceber isso? Bom, agora a questão importante é, você não pode evitar essa pergunta. Que pergunta? Eu já vou dissecar pra você. Deus colocou em nós, seres humanos, o anseio pela eternidade, porque nós fomos criados para ser eterno. Então, por isso que é estranho pra gente esse conceito de morte. Por isso que a gente não tá preparado pra ela. É normal, você foi criado para ser eterno, sabe? E falando de eternidade, voltando lá atrás, a gente vê que os personagens bíblicos tinham uma forte influência e poderes sobre-humanos, sobrenaturais, e hoje em dia as coisas não fluem bem assim. O que será que mudou? Será que Deus não faz mais maravilhas e prodígios como ele fazia antigamente? Essa dúvida que gera na gente sobre esse não agir de Deus, na verdade, só identifica o nosso distanciamento para com ele. A nossa ignorância, a falta de uma percepção adequada. A verdade é que a distância embaça a nossa visão. É como um míope. Eu, por exemplo, se tirar o óculos, eu não enxergo nada direito. É bem assim. E quanto mais eu me afasto, mais eu deixo de enxergar. A verdade é que nós não somos vítimas do sistema. A verdade é que Deus se apresenta a nós e nós é que decidimos o quão próximo podemos ficar dele. Ele está sempre lá e sempre disponível. A responsabilidade de cultivar esse relacionamento é nossa. Isso porque ele nos deu o livre-arbítrio. E o grande
grande paradoxo é: pode o filho de um rei viver como mendigo? Não, essa não é a pergunta de fato, mas é uma pergunta para se chegar na pergunta principal. A questão é: você tem vivido de fato uma vida de excelência? Será que os cristãos estão brilhando à luz de Cristo, vivendo com uma moral exemplar, cuidando do seu corpo, da sua mente, das suas finanças, de maneira com que outras pessoas olhem e falem: caramba, como eles cuidam bem disso? E aí você possa usar isso como uma ferramenta de evangelismo. Eu cuido bem disso porque foi o que o Senhor me confiou. Olha só isso. Deus tem interesse em nos confiar o seu padrão de vida, para que a gente coma do melhor dessa terra. Mas muitas das vezes nós negligenciamos o nosso direito a essa realeza. E muitas das vezes a gente vive como mendigos espirituais, sendo que nós somos filhos do Rei da Glória. Eu sei, é bem verdade. Esse mundo tá decaído, jaz do maligno, não é mesmo? Eu sei que a gente tem muito sofrimento, muita morte, muita coisa ruim, muitas coisas para poder atrapalhar, muitas distrações para poder nos perdermos do nosso real propósito. Mas você é responsável pelo que você vive. Você é responsável pelas suas palavras, pelas suas ações. A verdade é que a gente não pode ficar evitando ser confrontado, porque é aí que mora a real mudança da nossa vida. É no confronto. Então, assim, eu sei que você pode estar meio desconfortável com essas coisas que eu tô falando, mas a real é que se ninguém te confrontar, você nunca vai crescer. Considere isso um conselho de amiga. Mas calma, não vai embora. Ainda tem mais um pouco para poder falar. Eu não sei se você leu a história de Reis, mas lá nos tempos antigos teve um momento, uma fase em que não havia mais pobres na terra. Tem noção do que é isso? A prata era considerado sem valor, porque tinha tanta, mas tanta prata, que ela era considerada como um metal de não tão valor agregado. Bom, o que geralmente acontece é a gente dizer: não, mas Deus não age mais assim, Carol, os tempos mudaram. Será? Será que é isso mesmo? Ou é você que tem se colocado numa posição de vítima, onde você tudo se vitimiza? Ai, mas é culpa do sistema. Ah, mas as pessoas são ruins. Ah, mas não tem oportunidade. Ah, mas eu sou injustiçado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó céus, ó vida. Será que o problema não tá na gente? Muitas das vezes a gente permite viver a nossa vida de qualquer maneira. Sabe, tem pessoas que têm a coragem de dizer que é cristão e que coloca a vida no piloto automático, acorda atrasado, vai pro trabalho, volta pro trabalho, vem pra casa, não faz nada, fica só entretenimento. No outro dia, o ciclo vicioso novamente. No final de semana também não faz nada, busca mais entretenimento. E aí no domingo à noite vai na igreja e depois reclama que o pastor não fala com ele, que ele não conhece, ele não participa de uma célula, ele não participa de nada da igreja, não serve, não participa de nenhum evento, vai muito mal domingo à noite. E aí depois ele fica reclamando das coisas, sabe? Não dá mais pra gente ser aquele tipo de cristão que a gente fica ali passivo, só recebendo. Você precisa fazer alguma coisa. Para de ser sanguessuga. Olha só, a gente precisa doar, sabe? Porque assim a gente recebe mais. Se você não transborda, você fica acumulando coisa ali que vai, na verdade, se estragando, porque não vai ser renovado. E Deus é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais você der, mais Ele vai te dar. Tá entendendo? É um ciclo, é uma cachoeira. A gente está sendo o tempo todo observado, sabe? Que tipo de cristianismo você tem mostrado para as pessoas? Porque se você está sempre reclamando, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo você acha ruim, acha que é perseguição, acha que está sofrendo injustiça, sabe? Você não toma as rédeas da situação, como que você pode ser parecido com Cristo? Sabe? Cristo não foi assim, sabe? Ele não foi negligente, ele realmente pegava o que tinha que fazer e fazia. Simples assim, sabe? Muitas das vezes falta na nossa vida uma coisinha chamada disciplina. É só isso. E a gente tá lá, ó céus, ó vida, reclamando de tudo. E sua vida tem que ser um testemunho. E outra, não só para as outras pessoas, para você mesmo, para que você viva uma vida plena. Porque Deus não te chamou para viver de qualquer jeito. Entende? Qual tem sido a sua dificuldade em realmente ser um cristão? Um cristão que impacta outras vidas. Alguém que quando passa na rua, quando conversa com uma pessoa, as pessoas olham e falam assim: nossa, essa pessoa tem Jesus, sabe? Essa pessoa é de Deus. Essa é uma pessoa boa, ela irradia luz, sabe? E uma luz essa que não vem dela, que vem dos céus. Você entende? Preste atenção nos seus hábitos, no que você tem feito no dia a dia.
sabe? A grande questão não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Porque a verdade é que a responsabilidade da sua vida de viver uma vida plena e feliz e de viver realmente o cristianismo está nas suas mãos. Você é responsável pelas suas escolhas. Você, unicamente você, é responsável pela exposição à criptonita. Você precisa identificar aquilo que te fere, aquilo que te enfraquece, aquilo que te afasta de Deus, te afasta do real propósito, te afasta de viver uma vida mais plena, sabe? Você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua mente, você não cuida das suas finanças. Como que alguém vai olhar em você e ver alguém capaz de cuidar de outra pessoa? Sabe? Porque a gente não vive sozinho. Então, você precisa ser capaz de se relacionar bem com as pessoas, de ter algo para oferecer. E quando as pessoas olham para você e veem sua vida toda bagunçada, você não passa a credibilidade. E pensa comigo, será que Jesus não passava credibilidade para as pessoas? Você acha que elas confiavam nele milagres? Por quê? Porque o cara era um Zé Ninguém? Um qualquer? Um doido varrido? Um desorganizado? Um indisciplinado? Um Maria vai com as outras? Claro que não. Jesus na verdade, mas como ser humano, ele passou aqui na Terra e mostrou pra gente a real necessidade de viver uma vida posicionada, totalmente autorresponsável, onde ninguém era capaz de feri-lo. Você consegue compreender isso? Augusto Cury fala uma coisa muito interessante, que ele fala que você não é obrigado a comprar tudo aquilo que te oferece. Então, se uma pessoa vem com ofensa, você decide se vai ficar ofendido. Jesus, ele chama a gente para essa transformação. Não evite essa pergunta. Por que você não tem vivido a vida de relevância que você deveria viver? Sabe? Olhe ao redor. O que você pode fazer para mudar a sua vida hoje? A gente não tem desculpa. Ei, eu tô falando aqui português, eu tô falando aqui pros brasileiros. Poxa, você já provou poder pensar o tamanho da liberdade de acesso e de opção que você tem de Bíblia? Ah, pelo amor de Deus, você não tem desculpa. Ela tá aí no celular, tá na internet, tem de todas as formas, de todas as cores, de todas as línguas. A pessoa tá lendo português, né? De todos os formatos, de todas as versões, de cores diferentes, com capa dura, sem capa dura, com estudos, sem estudo, sabe? Você não tem desculpa para não aprender, só não aprende quem não quer. A gente tá na era da informação e você ser desinformado no que tange a sua fé é inadmissível. Inadmissível. A vida relevante só acontece quando você entende o seu real propósito, quando você se conecta direto com o seu Criador, direto da fonte, sabe? Porque não dá pra você ficar vivendo nessa bateria reserva, onde você toda hora coloca pra poder carregar só um pouquinho, nunca carrega até o final, tá viciada essa bateria pra poder ficar plugado em fontes que não vai te dar uma energia suficiente pra você viver a sua vida. O que eu ia falar mesmo? Às vezes você está com pessoas, com situações ali pelo cotidiano, sem fazer o esforço de mudar, sem parar para pensar, para raciocinar. Pessoas influenciam muito. Então, que tipo de pessoas você tem à sua volta? Música influencia muito. Então, que tipo de música você tem ouvido? Sabe, leitura influencia muito. Você tem lido e quando lê, você lê coisa boa? Sabe, você precisa fazer esse filtro, porque cada dia é uma oportunidade nova de mudança. Não evita o confronto. É ele que vai modificar a sua vida para melhor de verdade, que vai fazer com que você tenha desenvolvimento. Pegou essa? Bom, eu espero que você tenha colocado amor nas minhas palavras. De verdade, a minha intenção aqui é levar você a uma mudança de mente. É poder facilitar e possibilitar que você conheça esse conteúdo sobre a criptonita, que foi algo realmente impactante para mim. Eu espero que esse compartilhamento, o fato de eu estar dividindo isso com você, possa agregar algo na sua vida. E se realmente está agregando, se faz sentido, se você vai dar esse voto de confiança em começar esse processo de confronto para poder melhorar, para poder crescer, para poder evoluir, para poder se aproximar mais do que é ser um cristão e se aproximar mais daquilo que o mestre tem ensinado pra gente e que outras pessoas têm entendido e têm escrito de outras maneiras, como o autor desse livro. Eu te convido a caminhar comigo e a participar dos próximos episódios. Eu vou deixar o link, se tiver aqui, se não, se procura na internet, para poder comprar esse livro, sabe? Leia, começa a agregar conteúdo bom na sua vida, entende?
Começa a se encher de conhecimento. E cara, leia a sua Bíblia. Tem aí tantas opções, tantas formas, se não tiver uma, compre uma. Então, se faz sentido pra você, eu te aguardo nas cenas dos próximos capítulos. Não perca! Eu sou nova nesse negócio, se puder dar um joinha